Olá, queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Filho e hoje eu passo aqui para trazer um comentário sobre este assunto tão debatido hoje no Brasil, que foi o aborto feito em Recife em uma criança de 10 anos de idade que foi violentada pelo seu próprio tio. E conforme vídeo publicado ontem por ele, antes de se entregar, teve outras pessoas da família que cometeram este bárbaro crime que precisa ser repudiado. Algumas coisas precisam ser ditas. Primeiro, o que aconteceu com essa menina é um crime, é uma violência, é algo que traz consequências terríveis, psicológicas, físicas, enfim, em toda a sua vida. Essa menina precisa de um acompanhamento muito sério, psicológico, espiritual, para conseguir restaurar a sua vida e a sua caminhada. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui com vocês é que a gente não pode resolver um crime cometendo outro. Não é assim que se resolve os problemas. Eu fico observando que algumas pessoas, elas são movidas e motivadas pela emoção. E a emoção diz o seguinte: a menina de 10 anos está grávida, se não me foge a memória, já com 5 meses, lá no estado do Espírito Santo, ela não conseguiu fazer o aborto. Por quê? Porque além de já estar com 5 meses, não comprometia a sua vida, ou seja, a gravidez não provocava nenhum perigo à sua vida. O que foi que as pessoas que defendem o aborto promoveram uma forma de trazer ela até Recife e ela fez um aborto, ou seja, um assassinato de uma criança indefesa. Se você estudar a história e ver ao seu redor, existem pessoas extraordinárias que são resultados, infelizmente, de um aborto. E que hoje são cidadãos e cidadãs de bem, bênçãos para a sociedade e para a sua mãe, que não estava programado a sua vinda ao mundo, mas ela assumiu o risco de não cometer um outro crime em cima do crime que foi cometido com ela. A gente precisa entender, queridos, que nós não podemos banalizar assuntos tão sérios. Não podemos relativizar assuntos tão sérios. Quando eu vejo um pastor, quando eu vejo cristãos defendendo o aborto, seja em que situação for, as coisas começam a chegar a um limite que a palavra de Deus, ela vai sendo colocada de acordo às circunstâncias. Imagine se a pessoa, ela comete um crime aqui com você e você simplesmente vai lá e age com as próprias mãos. Imagine só se isto valer para todos os crimes e para todos os abusos. Imagine só a que ponto nós vamos chegar. O aborto, à luz da Bíblia, deve ser condenado. É um absurdo uma menina de 10 anos grávida, é um absurdo sem precedente, né? É um absurdo. O que essas pessoas fizeram é um crime. Essas pessoas precisam pagar no rigor da lei e que a lei não seja generosa com essas pessoas. É claro também que nós não defendemos a pena de morte, porque eu vejo gente também que vai para o extremo. Esses caras merecem morrer. Calma, à luz da Bíblia, a pena de morte não pode também ser defendida. À luz da Bíblia, o aborto é crime. A pena de morte, o aborto é um pecado. À luz da lei é um crime. O assassinato, a morte, né, seja ela de qual forma for, então nós precisamos ter todo cuidado. Queridos, eu quero chamar sua atenção. Está acontecendo uma coisa muito grave. Cristãos, igrejas,
Pastores estão se rendendo ao politicamente correto. Cristãos estão colocando a Bíblia no mesmo patamar de emoções, de situações e de teses que são desenvolvidas por pessoas que não acreditam no que nós acreditamos. É claro que eu vi ontem os médicos de Recife dizer, não, estão misturando as coisas. Não é misturando não, doutor. O senhor cometeu um crime, o senhor cometeu um pecado diante de Deus, o senhor vai pagar diante de Deus. Olha, queridos, o prejuízo emocional que essa menina tem pelo aborto que foi praticado é tão perigoso quanto o estupro que foi feito com ela. Ou seja, foram 2 abusos, foram 2 crimes. E nós, como igreja, não podemos ficar do lado do politicamente correto. Há assassinato na Bíblia, matar um inocente na Bíblia é pecado. E nós temos que falar e nos posicionar. Fica aqui a minha palavra, que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. E que nós não venhamos nos perder diante de situações como esta. E você que é um genuíno cristão, que segue a palavra de Deus, não seja influenciado por essa gente que diz que é crente, pastor e aparece defendendo um aborto. É um absurdo. Agora, já está previsto na palavra que nos últimos dias apareceriam estes. Quem são estes? Aqueles que querem seguir a Cristo e agradar o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós.